graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Meus queridos, nesse tempo de pandemia, tenho procurado buscar na palavra de Deus, estudar e buscar na vontade do Senhor mensagens que possam edificá-los, trazer esperança, força, disposição, coragem, determinação, compreensão e, acima de tudo, a união entre vocês todos. Meu maior desejo é ver a igreja fortalecida, marchar unida, mesmo em meio a essas tantas adversidades. São muitos os problemas que nós temos ainda que enfrentar. Estamos muito abençoados, mas não estamos sabendo agradecer ao Senhor. Então precisamos nos unir em torno da palavra de Deus. E esta é a única razão de eu estar aqui lhes falando. Eu espero, com a graça de Deus, que todos vocês possam estar atentos ao que o Senhor vai nos falar ao coração, porque é para a nossa edificação. Amém? Deus abençoe a todos. Muda tudo aqui, transforma tudo em mim. Não quero mais te magoar, dizendo que eu vou mudar, Senhor. Todo dia um gigante pra eu derrubar, todo dia esse mundo quer me desviar. Estou lutando contra minha vontade, estou tentando
Vamos então à mensagem desta noite. O texto que nós vamos ler está no livro de Zacarias, no capítulo 8. Estaremos lendo parte do verso 13 em diante. Assim, aliás, vamos ler o verso 13. Moradores de Judá e de Israel, no passado os povos de outras nações maldiziam uns aos outros assim: que Deus os castigue como castigou o povo de Judá e de Israel. Mas eu vou salvar vocês, e no futuro aqueles mesmos povos dirão uns aos outros: que Deus os abençoe como abençoou o povo de Judá e de Israel. Não fiquem com medo, tenham coragem. Nós temos aqui nesta palavra, que é uma palavra profética dada por Deus a Zacarias. Esta palavra foi dirigida ao povo de Israel quando eles estavam voltando do cativeiro babilônico. Ficaram lá no cativeiro 70 anos. O motivo pelo qual eles foram para o cativeiro é exatamente a desobediência a Deus. Por se multiplicar o pecado dentro de Israel e dentro do reino do sul, Judá, Deus se entristeceu de uma forma grandiosa com o seu próprio povo. O Senhor advertiu o povo por muitos anos, por muitos profetas. Tentou chamar a atenção do povo de uma forma direta, indireta, com sinais, com demonstração de insatisfação. Mas o povo não quis ouvir a Deus. Eu creio que, assim como nós estamos vivendo hoje, uma situação muito parecida, precisávamos refletir nos nossos desinteresses com as coisas espirituais e voltarmos um pouco para a palavra de Deus. Há um risco sério, muito sério, em que nós soframos mais do que já estamos sofrendo. Já temos quase 100 mil mortos. Muitas pessoas estão desestruturadas, desanimadas, desencorajadas, pessoas ofendendo umas aos outros. Todos esses processos não são divinos. São processos criados pelo inimigo no momento em que Deus conclama o seu povo à oração, à união, à compreensão de que Ele não está feliz com as nossas atitudes. Temos procedido errado. Quando eu digo temos procedido errado, nós como nação não temos agido correto, a julgar pelos nossos líderes e depois o povo em geral. E estas são as razões que nos levaram a esta causa tão danosa que estamos enfrentando. A insegurança para muitas pessoas que são sinceras, verdadeiras e leais. Os indiferentes não ligam para nada, não preocupam com nada, mas aqueles que são sinceros, aqueles que buscam no Senhor o reforço, o refúgio e a segurança, estão se sentindo abalados neste momento exatamente por causa do descaso que está sendo feito. Não foi diferente com Israel e nem com Judá. As duas nações, ou melhor, as duas partes de Israel que compõem uma só nação, mas as duas partes que ainda se encontravam divididas, pecaram simultaneamente e ofenderam a santidade do Senhor. Deus então levantou o profeta, como eu disse, e aqui está uma palavra do Senhor, muito entristecido com o que as nações vizinhas, que não eram a nação de Deus, dizia a respeito do seu povo. Podemos comparar isso aqui com o que o mundo diz da igreja neste momento. Observe bem, como nós sofremos por causa da punição do Covid-19, que esta é uma punição, então todos nós fomos prejudicados com isso. A igreja também está sendo abalada e desestruturada, exatamente porque não está se unindo em torno do Senhor,
Então observem bem o ditado que ficou sendo usado pelas outras nações. As nações, quando queriam dizer umas às outras, ou um povo queria dizer ao outro, ou talvez até mesmo dentro da família, dizia assim: que Deus o castigue com o mesmo castigo que ele castigou Judá e Israel. Como você vê, as pessoas aprendem, mas as coisas erradas, as boas não. Quando Deus falava à nação e pedia para que ela se arrependesse dos seus pecados, não arrependiam não. Mas quando se trata de jogar maldição ou amaldiçoar o próximo, aí as pessoas utilizam as próprias ações de Deus. Como vem, aqui o texto é claríssimo. Deus está entristecido porque o povo circunvizinho ou da vizinhança estava usando esses termos contra Israel e contra Judá. Que Deus os castigue como fez com Israel e com Judá. Aí o Senhor diz assim: eu vou salvar vocês. E no futuro, não falou imediatamente, no futuro. Significa que ainda vamos passar por momentos difíceis. Nós estamos com a pandemia ainda, não acabou. Não acabou. Então não há como nós reestruturarmos os trabalhos, não há como nós movimentarmos como antes fazíamos. Não há como. Porque ainda temos que enfrentar muitas adversidades. O problema está de pé. E não é um problema do Jardim Botânico, ou um problema de qualquer uma cidade particular. É um problema mundial, meus queridos. E não adianta vocês acharem culpados agora, não. O culpado é o presidente, o culpado é o governador, o culpado é o pastor, o culpado é o fulano. É o que o povo faz. É pôr a culpa em alguém, arranja alguém para ser o bode expiatório das suas falhas, dos seus fracassos e das suas fraquezas. Na verdade, é hora de cada um de nós olhar para dentro de si mesmo. Dentro de si mesmo. O que eu estou fazendo para que Deus use misericórdia e perdoe as nossas faltas e restabeleça a ordem de forma tal que possamos voltar à vida normal. Esta é a palavra que cada um deveria fazer, mas infelizmente não está fazendo. Então vamos lá. O que o Senhor então diz? Vou mudar essa situação. Eu vou salvar vocês. E no futuro, nem sei se eu vou estar aqui para poder pregar para vocês naquela época, o Senhor está dizendo que Deus os abençoe como abençoou o povo de Judá e de Israel. Então o Senhor agora inverteu a ordem. Ele está dizendo assim, que no futuro as pessoas vão dizer a respeito da igreja e a respeito da situação que nós estamos enfrentando. Que Deus abençoe vocês como Deus tem abençoado o povo dele sobre a terra. Está vendo? A você que faz parte da igreja, hoje você está contribuindo para ser ponto de referência de fé, de amor ou de escárnio e zombaria. Porque toda vez que um servo de Deus abre a boca e fala contra a própria igreja ou contra o pastor, ele está sendo usado pelo inimigo para destruir a estrutura e desestabilizar aquilo que é santo, aquilo que é perfeito aos olhos de Deus. A igreja não pertence a pastor, a igreja pertence a Jesus Cristo. Então, querido, use a sua boca para exaltar o Senhor, para glorificar a Deus, para bendizer ao Senhor. E ore, interceda pela vida da igreja, pela vida do pastor. Ore para que Deus abençoe o seu povo. Ele pode ter misericórdia de nós e pode mudar de ideia e tirar esse vírus de dentro do país. Eu creio que a única forma que nós temos é essa. E o Senhor diz assim, quer ver? O Todo-Poderoso então diz: quando os seus antepassados me fizeram ficar irado, eu os castiguei como havia resolvido fazer. Não mudei de ideia, castiguei.
o povo foi todo para o cativeiro. E eu resolvi abençoar o povo de Jerusalém e de Judá, e não vou mudar de ideia, portanto não fiquem com medo. Verso 15. O que Deus está dizendo assim: quando eu resolvo mostrar justiça, eu aplico-a de uma forma forte e não há quem possa fazer eu mudar de ideia. Mas quando eu resolvo abençoar o povo, pela sua maneira de agir, de reconhecer o quanto eu sou Deus, o quanto eu sou santo, o quanto eu sou poderoso, o quanto eu posso fazer, então eu também não mudo de ideia, eu abençoo, e de uma forma grandiosa. É isso que ele está dizendo. E quando o Senhor nos abençoar dessa forma, nós vamos poder voltar para a igreja todos juntos, crianças, jovens, velhos, adultos, e todos se abraçarem e todos regozijarem diante do Senhor. É isso que ele está dizendo para mim e para você. Mas isto, querido, para acontecer isso, depende da sua reação agora, depende da minha reação agora, de como procedemos. Se vamos trabalhar para destruir ou se vamos trabalhar para construir. Se vamos permanecer firmes ou se vamos desestruturar aquilo que foi construído ao longo dos anos pelo poder de Deus. Não foi construído por mim, não, e nem por nenhum pastor, não. É o poder de Deus que construiu. E não podemos permitir que o inimigo destrua o que era perfeito e agradável aos olhos do Senhor. Concorda comigo? Então é hora de nós lutarmos, querido. E ele diz assim: são essas coisas que vocês devem fazer. Agora ele vai direcionar a palavra minha a você. Digam todos a verdade uns aos outros. Não entrem naquela conversa de denigrir a imagem de ninguém. Diga a verdade. Se você não puder dizer a verdade, fica calado, não fale nada. Não leve conversa, não traz conversa. Não fale acrescentando aquilo que você não viu e nem sabe. Você não sabe o que se passa no coração de uma pessoa, então não julgue a pessoa. Não pense mal contra o seu irmão. Procure agir dentro do que a palavra de Deus instrui e ensina. Fale sempre a verdade. Decidam com justiça os casos que chegarem até vocês. Sabe o que é decidir com justiça? É agir com amor, é agir com misericórdia, é agir com bondade, porque a justiça de Deus, ela é perfeita. Não é fazendo mau uso daquilo que você toma conhecimento para fazer justiça, mas é agindo com bondade e com amor, porque isso é agradável ao Senhor. E ele diz mais: não façam planos para prejudicar uns aos outros, verso 17, nem jurem falso. O que é fazer plano para prejudicar? É levantar conversa. Eu não sei por que as pessoas têm essa ideia, não é? De levantar conversa, colocar palavra na boca do outro. Ah, o fulano de tal falou, o pastor falou isso, o pastor ordenou isso, sem que o pastor tenha falado nada, ou tenha ordenado nada. Eu não tenho autoridade para ordenar nada. Eu oriento vocês pelo Espírito de Deus, para que vocês cresçam na graça, no conhecimento, no temor e no amor ao Senhor. Essa sempre foi a minha intenção. A igreja pertence a Jesus Cristo. Sou só um instrumento nas mãos dele, nada mais que isso. E cada um de nós é responsável por si mesmo perante Deus, por todas as orações que você já fez, por todos os pedidos que você já fez a Deus, por todas as bênçãos que você já recebeu e também por toda palavra que você disse diante do Senhor quando se apresentou a Ele para exercer os cargos, as funções que Ele te designou. Cada um de nós é responsável pelos seus feitos. E aí diz o Senhor: pois o Senhor odeia as pessoas que não praticam a justiça,
que falam mal dos outros, que levantam conversas contra as pessoas. Está escrito aqui, meu querido, verso 17. Verso 18, ele diz assim: o Deus Todo-Poderoso continuou falando: o jejum do 4º, 5º, 7º e 10º mês de cada ano vão virar dias de alegria. Aqui eu quero que você entenda isso, porque talvez você não saiba, mas vou explicar para você. Cada um desses jejuns significava uma ação contra a nação, ou um ato de Deus aplicado em justiça contra a nação. Então vou mostrar a vocês. No capítulo 25, 3 e 4 de 2 Reis, foi no ano 586 que entrou Nabucodonosor em Jerusalém e destruiu Jerusalém, levando o rei cativo, arrastado num anzol como um peixe. O povo então estabeleceu um dia de jejum por essa desgraça, por esse mal que aconteceu com eles dentro de Jerusalém. E todos os anos, durante 70 anos, todos os anos, nesse mesmo dia, o povo jejuava para lembrar da desgraça que caiu sobre Jerusalém quando Nabucodonosor invadiu e destruiu tudo. E quero que você se lembre, foi quando Nabucodonosor levou Sadraque, Mesaque e Abednego para o cativeiro. Daniel nunca mais voltou, Sadraque nunca mais voltou, Mesaque nunca mais voltou. Todos eles morreram lá no cativeiro. Está entendendo? Agora eu quero que você saiba também mais. Observe bem. E aí o outro jejum que Deus está fazendo referência aqui, ele aconteceu no ano 586, exatamente quando Nabucodonosor mandou incendiar o templo que foi construído por Salomão, o grande templo construído por Salomão. Aquele mesmo templo que o Senhor disse, através de Salomão: todas as vezes que alguém estiver no campo, no trabalho, que alguém estiver em casa passando dificuldade, que alguém tiver qualquer problema, adversidade, seja na batalha, seja numa viagem, e ele estender a mão em direção a esse templo e orar, eu ouvirei dos céus e atenderei a necessidade da pessoa. Está vendo? Isso é para você entender. Esta palavra foi dita por Deus a Salomão, quando ele consagrou o templo, o grande e majestoso templo de Jerusalém, ao Senhor. Deus então disse que estaria presente, mas o povo precisaria estar em obediência a ele. E agora Deus destruiu o templo, sabe por quê? Porque o povo fez do templo a sua grandeza e não de Deus a sua grandeza. Tá vendo? Parece uma coisa semelhante ao que nós estamos vendo hoje, não é? Hoje o templo está sendo, na visão de todos, mais importante do que a palavra que está saindo da boca de Deus através de seus servos. Ah, eu não vou ver mensagem não, live, essas mensagens que o pastor está fazendo, não vou assistir não, vou ouvir isso não. Eu quero ir no templo. Mas quando nós estávamos dentro do templo, o povo falava assim: essa igreja que fica só dentro de 4 paredes, eu não sei por que é isso. Essa igreja só fica dentro de 4 paredes, nós temos que ir para a rua pregar, anunciar o evangelho. O povo nunca está satisfeito, nunca está feliz. Se estamos dentro do templo, está errado. Se está do lado de fora, está errado. Se está ouvindo a mensagem pela internet, está errado. Se estão em casa, estão reclamando porque estão em casa. Se a igreja está aberta e com a oportunidade de todos prestarem culto, aí não vão, ficam em casa dormindo, assistindo televisão, assistindo o jogo do Flamengo, assistindo o jogo do Vasco. E quando o pastor vai perguntar por quê, ah, pastor, não deu para mim vir, acordei tarde, ah, eu estava ocupado.
Será que Deus não está vendo tudo isso? Ele não sabe de tudo isso? Eu não sei o que acontece com ninguém. Eu só sei o que acontece dentro de mim. Mas eu sei que isto acontecia antes. Acontecia quantas vezes eu procurava um irmão para poder tocar um instrumento dentro da igreja e ele não estava dentro da igreja. Quantas vezes eu procurava alguém para fazer alguma coisa e ele não estava ali. Quantas escolas dominicais perdidas, quantos cultos noturnos perdidos. Não é verdade? É isso aí, só que Deus vê tudo. Ele via lá e Ele está vendo aqui hoje. E aí diz a palavra, preste atenção, o outro jejum foi quando Nabucodonosor levou o povo de Jerusalém para o cativeiro. Ele deixou Gedalias como rei, submisso à autoridade dele, dentro de Jerusalém. Sabe o que aconteceu? Os judeus que ficaram ali mataram ele e colocaram outro governante. Como isso foi um ato de rebeldia e desobediência, Nabucodonosor puniu o povo, porque ele era o chicote de Deus sobre Israel. Como o Covid está sendo o chicote de Deus sobre nós. Entendeu? Aí o que aconteceu? Desobediência traz consequência. Quem não obedece tem que sofrer as consequências. Então vieram as consequências. E o povo teve que fazer mais um jejum. É o terceiro. O primeiro, pela invasão da Babilônia. O segundo, pela destruição do templo. O terceiro, pela morte do governador colocado por Nabucodonosor. E o quarto, bem, vamos lá, né? Recordava o início do cerco a Jerusalém, 588 a.C., 2 Reis 25, verso 1, perdão. 25, verso 1. O quarto jejum. Deus então começa a dizer à nação e ao povo. Sabe por que vocês ficam jejuando para lembrar isso? Isto é porque vocês são desobedientes. Se vocês fossem obedientes, não haveria razão nenhuma para acontecer isso. Mas todas as vezes que eu mando o meu profeta falar com vocês, ao invés de vocês obedecerem, vocês criam as suas próprias visões do que é e do que deve e passam a fazer. Decisões erradas, consequências desastrosas. Se todos fossem obedientes, não haveria nenhum desacerto. Nós seríamos muito abençoados em todos os momentos. Não haveria enfermidade no nosso meio, não haveria dor, não haveria sofrimento, não haveria lágrima, não haveria separação. O corpo não seria prejudicado, estaríamos todos unidos e abençoados. E quando cessasse essa pandemia, assim como Israel voltou do cativeiro, voltaríamos todos abençoados, a igreja forte, a igreja vigorosa, e haveria alegria, haveria contentamento, porque poderíamos contar as bênçãos uns aos outros e dizer o quanto nós amamos verdadeiramente um ao outro. Não cabe a mim julgar ninguém, nem condenar ninguém, mas como mensageiro de Deus tem que ser verdadeiro. A promessa do Senhor para os seus servos fiéis é esta: eu vou mudar a sorte de vocês. Vou fazer com que a alegria retome o coração de vocês. E vou fortalecer vocês. E aqueles que hoje estão amaldiçoando vocês, no amanhã, vão agarrar as roupas de vocês e vão dizer assim: eu vou querer ir para a igreja junto com você, porque a bênção de Deus está aí. Esta é uma palavra que eu quero deixar no coração de todos. Eu creio no poder de Deus e sei que Ele é suficiente para nos garantir a vitória. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai eterno, entrego esta mensagem aos cuidados do Senhor, porque o Senhor me deu. Portanto, que ela agora alcance os corações para a qual foi destinada.
Jesus disse que a tua palavra nunca volta vazia para o Senhor. Ela foi designada para fazer um trabalho neste momento. Um trabalho de restauração, de edificação, de purificação. Que em nome do Senhor Jesus, Satanás seja banido do seio da tua igreja e que a glória do Senhor repouse sobre os lares que são fiéis ao Senhor. É a bênção que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.